Bom dia a todos. Hoje eu vou começar, na verdade, tem uma sequência. Eu vou pedir para o seu Duque pular os slides e colocar ali no... Por que não agora? Antes de ler a palavra, eu quero começar do final, porque no final eu tenho uma tarefa a vocês, e no segundo culto eu deixei por último, não deu tempo. Então, eu quero colocar a tarefa agora, para que você e nós possamos dar tempo de cumprir essa tarefa. Tem o slide 1, 2, 3, slide número 6, você pode colocar, seu Duque? Bem, não sei quantos de vocês assistiram esse filme, The Bucket List, né? Por que é bucket? Bucket é balde, né? Antes de chutar o balde, né? Esses dois amigos, né? O Jack Nichols e o Morgan Freeman, né? Eles estão numa doença terminal nesse filme, e eles têm câncer, e eles viram buddies, ou seja, amigos de quarto, e vão falando, né, dos infortúnios, das coisas que aconteceram na vida deles, e eles começam a falar que eles não aproveitaram a vida deles, porque eles viveram, né, em função dos ofícios que foi entregado a eles. E eles fazem uma lista, pode colocar a próxima, né? E essa é a lista original deles, e escreve, né, o que nós podemos fazer antes de morrer. E eles fazem uma lista de 1 a 18, não sei quantas eles fazem, mas inúmeras. A primeira, né, está escrito assim, que fazer alguma coisa, ver uma coisa majestosa, né? A segunda lista, se não me engano, é você ajudar um estranho, né, e com o bem, né? Ou seja, você está andando na rua, você vê um estranho, você se dispôs a ajudar essa pessoa. A terceira é rir, né, até chorar. E no quarto, ele fala assim, andar né, correr com o Shelby Mustang, né, eles alugam e eles fazem a diversão. E as filhas, né, dos respectivos pais ficam tristes porque eles abandonaram todo o tratamento de câncer e vão aproveitar a vida. Mas antes de morrer, eles fizeram essa lista. E esse filme, né, aí começou um monte de coisa, 99 coisas a fazer antes de morrer. Se você colocar na internet, tem uma série de coisas a fazer. Próximo, seu Duque. Hoje é 1º de junho, né? E, como vocês sabem, poucos de vocês saibam, mas hoje completa 1 ano que estou nessa igreja. 1 ano, né? E hoje é meu tour, né? Como dizem, hoje é minha festa do meu tour. Então, eu sei que ninguém trouxe presente para mim, né, do tour, né? Mas eu quero deixar uma tarefa a vocês, né? Porque a palavra de hoje é por que não agora, né? Então, você vai ter o trabalho de olhar para as pessoas que estão do seu lado e fazer o quê? Essa lista é antes que termine junho, não antes de você morrer, tá bom? Não é o bucket list. É antes de você terminar junho, eu gostaria que, entre vocês aqui, você convidasse uma pessoa que você não tem tanta familiaridade para tomar um café. Tudo bem? Então, eu vou estar pregando, então você pense, né, você visualiza as pessoas, puxa, eu nunca tive um tempo de café com aquela pessoa. Não aquela pessoa que você vê todo dia, isso não vale. Alguém que você não tem familiaridade. Você vai, antes de terminar o mês de junho, você vai tomar café com essa pessoa. Tudo bem? Combinado? Eu já escolhi a pessoa aqui, né? Eu estava louvando e eu falei, Senhor, quem vai ser? Quem vai ser? Quem vai ser? Né? Quem é uma pessoa que eu não tenho familiaridade? Na verdade, quase todos, né? Pelo fato de a gente não ter tanto contato, mas eu quero dar o pontapé inicial. Eu vou convidar o irmão Álvaro. Irmão Álvaro, você vai ser meu convidado a tomar café. Eu não tenho tanta familiaridade, eu vejo você, mas não tenho contato. E quase às vezes nem de apertar as mãos, porque alguns saem por trás e nem dá para saber se nós somos da mesma igreja, às vezes, né? Ontem fui celebrar o culto de tour, fiquei totalmente envergonhado, porque só tinha gente que eu não conhecia. Eu falei, será que eu vim no lugar certo? Né? E eles também ficavam olhando, será que ele é o pastor certo, né? Puxa, ficou uma situação constrangedora, mas no fim deu tudo certo. Aí o seu Gregório veio, é da nossa igreja. Aí a gente conseguiu falar, né?
Por isso, nós queremos criar essa familiaridade, né? De deixa isso, vamos amar o próximo, isso fica no blá, 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 mas hoje, colocar na prática. Então, vamos começar do fim. Escolha alguém que você não tem familiaridade. Você vai tomar café com essa pessoa e não rejeite. Tem regra. Se você é casado, homem com homem, mulher com mulher, por favor. Agora, você que é solteiro, essa é a oportunidade. Eu deixo você convidar, né? O homem pode ir para a mulher, entende? Porque nós precisamos cumprir também nossos ofícios. Então, o irmão Álvaro é família, né? E depois eu quero o contato do irmão Álvaro, a gente vai entrar em contato. Até o final do mês, a gente vai tomar o café. Então, você também escolha o seu. Tudo bem? A igreja topa? Tudo bem, vamos pensando. Segundo lugar, declare que você é cristão para o seu próximo. Ou seja, para alguém que você... uma pessoa que não é cristão, né? Principalmente por seu porteiro lá do apartamento, né? Acho que quando você falar que você é cristão, acho que as suas ações vão ser bem diferentes, né? Você não vai ficar buzinando, mas portão, né? Ou seja, né, o dia que você falar que você é cristão para essa pessoa, talvez muita coisa vai mudar, pelo menos o relacionamento com essa pessoa vai mudar. Então, até final de junho, você quer que você pense numa pessoa que você declare, você fale para essa pessoa que você é cristão. Tudo bem? É cumprível? Ok? Por último, tem que ler a palavra de Deus. Ok? Eu estava pensando qual a melhor forma, né? Todo mundo mandando e-mail para mim depois. Eu li, pastor, eu li. Né? Ou senão, fica todo domingo aqui, né? E aí, você leu. Eu não sei qual a melhor maneira de cobrar, mas eu vou deixar isso na consciência de vocês. Vamos ler 1 Coríntios. São apenas 16 capítulos. Tudo bem? É cumprível? Tá bom. Então, podemos começar o nosso sermão. Abra a Bíblia em Tiago 1, do versículo 22 ao 25. Tiago, capítulo 1, dos versículos 22 ao 25. Eu farei a leitura dos versículos pares. Eu gostaria que vocês, a igreja, pudesse acompanhar, lendo os versículos ímpares. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. E depois de olhar para si mesmo, sai logo, esquece da sua aparência. Esses versículos estão muito claros, tá vendo? Nem precisa pregar, é só você ler e colocar na prática. Mas eu vou tentar esmiuçar um pouco, trazer os exemplos para que isso fique mais claro para a nossa aplicação de hoje. Aqui fala que uma pessoa que apenas ouve e não coloca na prática é como o quê? Semelhante a um homem que olha para onde? Para a sua face no espelho, e depois o que acontece? E você esquece da sua aparência. Um dos grandes problemas de hoje, pelo menos no nosso cristianismo, é que a pessoa não se vê como cristão. É como se, quando você vem na igreja, quando você tem esse trabalho na igreja, talvez algo, né, de cristão, um cheiro de cristão, você pode até sentir, talvez no momento culto, mas ao sair da porta, né, parece que nós apertando o botão não somos mais cristãos, né? Você some. Então, seu Duque, pode colocar os slides. À direita nós temos o nosso cristão fajuto, né? É o cristão invisível. Ela é invisível para si mesmo e também, principalmente, invisível para o mundo. A Bíblia diz que nós somos a luz. A luz precisa estar no lugar devido para iluminar o quarto. E qual luz que nós devemos iluminar? Nada mais do que Jesus Cristo. Nós devemos resplandecer Jesus. Pois não sou eu que vivo, mas quem vive? Quem vive? Então, nós somos bastante ouvintes, né? Pouco praticantes da palavra.
mas Cristo vive em mim. E quanto mais vivemos esse Cristo, não é eu, Davi, que vai aparecer. Não é senhor Marcelo ou dona Santa que vai aparecer. Quanto mais colocarmos na prática a palavra de Deus, nós iremos nos assemelhar com Jesus Cristo. Mas se nós não praticarmos a palavra, e essa palavra, você não vive em função dessa palavra, o que acontece? Nós nos tornaremos invisíveis para o mundo. Aí a consequência ali, né, você vê os pontos de interrogação, né? Será que sou salvo? Você fica cheio de dúvida. Duvidar não tem, lógico, todo mundo tem dúvidas, mas você duvidar acerca da tua salvação, você duvidar das bases do fundamento cristão, isso é um problema. Isso significa que nós, durante 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos, ficamos, ou seja, nós apenas aceitamos a condição de ouvinte. Mas a Bíblia diz que você precisa não apenas ouvir, mas colocar a palavra na prática. A autoridade de um cristão, de onde vem a autoridade de um cristão? A autoridade cristã nada mais vem da palavra de Deus. Se você não conhece a palavra de Deus, eu e você não temos autoridade nenhuma. Você vai falar de coisas, exemplos, testemunhos de outras pessoas, mas se você tiver a palavra de Deus, e esse versículo fazer parte da sua vida, eu tenho certeza que você vai ter autoridade para dizer sobre o versículo que tem. Você pode dizer, mas eu não fiz teologia, eu não fiz nenhuma preparação para entender a Bíblia melhor. Mas a Bíblia, aplicada na vida, tem o poder de transformar vidas. Amém? A Bíblia, a palavra colocada no meu coração, tem o poder, tem a persuasão de transformar vidas. Olha, faculdade teológica não transforma vida. Tanto é que nos Estados Unidos falam, né, seminary, né? Eles falam cemetery. Né? Faculdade teológica não salva ninguém. Você vai conhecer uma ferramenta, uma língua, para você possa ser um orador. Isso não significa que aquele orador tenha uma intimidade com Deus. Tem uma diferença tremenda. O que mais vale a pena, Deus escondeu a sabedoria para os sábios, para dar aos humildes. E nós somos humildes para colocar essa palavra em ação. Caso contrário, seremos meramente ouvintes, meramente apenas pessoas que ficam confusos acerca da salvação. Mas você pode dizer, pastor, estou mais de 10 anos, só ouvindo. E dá para levar, pastor, dá para levar. Dá para colocar um pé na igreja, nessa coisa de igreja, na palavra, e um pé no mundo. Dá para conciliar muito bem. Eu estou conseguindo, eu estou mais de 20 anos, eu estou nesse mormaço há 20 anos e tudo bem. Mas lembre-se que Deus fala, ou você é quente, ou você é frio. Se você é morno, o que vai acontecer? Deus vai o quê? Vai chamar o Hugo, né? Vai vomitar você. Né? Deus vai vomitar. E nós mantemos essa mediocridade. Não é verdade? Mantemos essa mediocridade durante anos. E nós, levando essa mediocridade, esse mormaço, como sendo o padrão. Será que é? Será que o meu estilo de vida, o meu estilo de viver uma vida cristã é o padrão? Acho que não, né? Existe muito mais do que essa vida, somente vir na igreja e ouvir ir embora. A Bíblia fala que nós precisamos ser praticantes da palavra.
Lucas 6,49, né? E essa parábola que Jesus fala está diretamente ligado com essa palavra de Tiago. Diz o seguinte: mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, diz Jesus, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu. E a sua destruição foi completa. Está nesse mormaço, dá para levar as coisas assim, nem mediano, dá para levar na mediocridade. Mas quando vier a tribulação, quando vier a dificuldade, quando vier o sofrimento, ali descobriremos se a sua casa vai cair ou não. Mas a Bíblia fala que a casa não vai só cair, a destruição vai ser completa. Se a gente é só ouvinte, quando vier as tribulações, nós iremos desabar. Iremos desabar, literalmente. Mas, Salmos 37, versículos 23 e 24, Salmos 37, 23 e 24, diz o seguinte: os passos de homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no caminho. Olha só a benção. Ainda que caia. A Bíblia não está falando que o cristão não cai. Quando vier os problemas, o cristão pode cair. Mas olha só, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Olha a diferença. Como saberemos se você é um cristão ouvinte ou que pratica a palavra de Deus? Quando vierem as dificuldades. Os dois podem sucumbir. Você que não tem a palavra, nunca mais vai levantar. Mas se você tem a palavra, Deus vai segurar na sua mão. Amém? E você vai levantar de novo. Por quê? Porque você crê na palavra de Deus. No momento que sobreviver as tribulações, mais uma vez, dificuldade, a casa vai cair. Não vai ter forças para levantar. Talvez uma coisa é você saber e uma outra coisa é vivenciar. Você conhece a palavra de Deus, sim ou não? A palavra é rica e ela fala, né? Eu citei esses versículos que o justo, aquela pessoa que deleita no caminho do Senhor, essa pessoa mesmo que caia, essa pessoa vai levantar. Diz a palavra do Senhor. Suponha que você é um ouvinte e você ouviu a palavra. Tá bom. Um dia sobreveio realmente uma situação difícil na sua vida. Aí um irmão fala, puxa, ô irmão, lembra daquele versículo? Salmos 37, 23, 24. E daí? O que esse versículo tem a ver com a minha realidade? O que esse versículo pode fazer para a minha vida? Nós caímos na incredulidade. Nós reduzimos o poder de Deus de acordo com a nossa fé. Talvez essa fé que não tem nada. Ou seja, nós não temos a capacidade de ouvir a voz para entender a situação. E muito menos de aceitar a palavra de Deus como força, como esperança para que nós possamos levantar novamente. Não é verdade? Quantos versículos estão a seu redor? Você está passando por uma dificuldade? Agora? Você está passando por algum sofrimento? Agora eu pergunto, o que essa palavra tem a ver com isso? Você crê que isso é verdade? Isso é uma forma de tirar você dessa situação? Essa é a diferença
de um mero ouvinte e um praticante da palavra de Deus. Muitas vezes a gente fala que um bom soldado nós só conhecemos aonde? Na guerra. Não é no batalhão, hey, 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 né? Cantando aquelas músicas legais, né? Que dá vontade de correr junto, né? Não, isso não. Um verdadeiro soldado é numa guerra. Um cristão, ela só vai ser, a sua luz vai brilhar quando vierem os problemas, de com que atitude você vai resolver, você vai lidar com esses problemas. Seu Duque, manda aí do Band of Brothers. Ok. Manda aí um antes. Ok. Aqui temos 2 soldados. Esse soldado não é o Ross, tá? Aqui é o cara do Band of Brothers. O Band of Brothers é um seriado que a HBO fez, eu estou fazendo propaganda aqui já. Eles pegaram um livro, um romance, né? Só que toda a situação é uma situação verídica. Os personagens são reais, né? E esse é um soldado chamado Sobel. E ele era o responsável para treinar os soldados, né? Naquela época, na Segunda Guerra Mundial, esse soldadinho, nada a ver, tinha 16, 17 anos. Imagina, a idade do time de Deus indo para a guerra. Ele era implacável no treinamento. Ele era muito duro. E tanto é que, mesmo quando eles tinham a refeição deles, durante a refeição, ele apitava e eles tinham que subir a montanha, né? E você sabe, né? Depois quando você está comendo, você vai correr, o que acontece? Né? Provavelmente você vai vomitar, né, todo o conteúdo que você ingeriu nesse tempo. Então, o treinamento era tão forte que as pessoas odiavam essa pessoa. Só que esse soldado Sobel, ele tinha uma fraqueza. No campo de treinamento, nos Estados Unidos, o cara era o 10. Mas eles fizeram um drill, ou seja, eles fizeram um teste para ver com a companhia que ele está, a companhia Easy, eles fizeram uma simulação de guerra. Aí tinha várias companhias fazendo essa simulação e foi dado ali um mapa para você fazer as suas estratégias. Então, você vê aquela cena lá embaixo à direita, o Sobel, né, com o seu súdito, né, montando a estratégia com o mapa. Só que o problema é que o Sobel não entendia nada de mapa. E a consequência foi que, nessa simulação, ele levou a sua companhia inteira por uma emboscada. Ou seja, se fosse uma situação real, todo mundo ia morrer. Fazendo um paralelo, muitas vezes nós somos que nem esse Sobel, dentro da igreja, nós parecemos fortes. Mas quando vai na guerra, se você não sabe ler o mapa, você está perdido. Se nós não temos o conhecimento da palavra de Deus, na guerra, um soldado é conhecido na guerra e um cristão nas dificuldades. Se você não maneja a palavra de Deus, nós vamos perder a guerra. Eu vou liderar vocês por uma emboscada. Você, pai, vai levar sua família por uma emboscada. Você vai levar pessoas para um caminho errado. Quando? Se você não tem a noção correta do que você está crendo. Da mesma forma que ele não sabia ler o mapa. Nós não teremos o discernimento para entender a situação. O discernimento para aquela realidade. Todos têm problemas, sim ou não? Sim. Uns menores, outros maiores. Mas saiba que para esse problema, Deus quer intervir na minha vida e na sua vida. Mas nós não ouvimos o conselho da palavra de Deus. Preferimos ouvir o Forbes da vida, nós preferimos ouvir o que o Veja acha das coisas, mas nós precisamos, mais importante, conhecer a palavra de Deus.
E nós temos, em segundo lugar, se o Duque pode clicar, aí tem o soldado Winters, né? Ele era um mero aprendiz, só que na guerra, quando desceram na Normandia, a capacidade de olhar a situação e pensamento rápido e olhar o mapa, ele foi capaz de, não apenas de salvar a sua própria pele, mas de salvar a companhia. E dessa companhia, eles fazerem uma campanha proativa contra o inimigo. Nós fomos chamados, como diz o capitão Winters, o soldado Winters. Depois eu encorajo vocês a ver, você se gosta de guerra, né? Ver esse seriado. Ele foi perfeito numa situação de guerra. Também espero que eu e vocês possamos fazer a leitura situacional, fazer a leitura levando em consideração a palavra de Deus e ponderar o que Deus tem a falar através de você, através da nossa família, através da nossa igreja. Lembre-se, o coletivo da igreja, será que a nossa igreja, nós estamos capazes de entender a situação espiritual do Brasil? Isso só será possível se cada um fizer a sua lição de casa. Você precisa conhecer o campo da sua família, dos seus negócios. E esse coletivo, quando junto na igreja, nos darão condições de fazer uma leitura da realidade brasileira. E nós, como igreja, Deus vai nos usar para fazer o seu propósito. Portanto, cada um aqui, precisamos ser praticantes da palavra de Deus. E ela dá dois resultados, dois bons resultados. O versículo diz: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, traz o quê? Traz a liberdade. E persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será o quê? Ele será feliz naquilo que fizer. Se você é praticante, a Bíblia já dá dois resultados. Você vai ter a liberdade. Em segundo lugar, você vai ser feliz no que fizer. Parece irônico, mas liberdade em relação ao quê? Relação a você mesmo. Você já se deu conta que você é limitado? E que temos mais defeitos do que qualidades? É quando a gente casa, né? A gente só vê o aspecto positivo do seu cônjuge, né? Passa 2 anos, 3 anos de casado, o que você mais vê? As qualidades ou os defeitos? Defeitos. Com o passar do ano, mais defeito aparece, mais novidade aparece. Como seria bom se fosse ao contrário, né? Cada ano que passa, mais coisas boas aparecessem. Mas não, mais coisas ruins vão aparecer. Vai aparecer que você não é uma boa mãe, um bom pai. Talvez você não seja um bom filho. Talvez a situação que você vive agora é resultado de quem você é. Estamos sem saída. Você já se sentiu assim? A única solução que você pode dar é a sua solução. Isso não é suficiente. Você é liberto também, não só de você mesmo, você é liberto dos outros. Frequentemente, principalmente na nossa colônia coreana, nós somos moldados pela sociedade. Eu vivia, quando eu tinha aula de piano, né, eu tinha 3 amigos, né, fazendo piano, aí a professora fazia o jogo, né? Ah, seu amigo toca melhor que você. Aí ficava lá com pressa-culpa, né? Aí falava, outro amigo toca melhor que você. Aí no dia de resolver conversar, ela falava a mesma coisa para todo mundo, ou seja, ninguém estava tocando melhor que ninguém. Nós somos sufocados pela pressão da sociedade. Deixamos de fazer o que gostamos para agradar
pessoas. Ou para que as pessoas tenham uma boa impressão de mim. A sociedade molda a gente. Vou ser liberto, primeiramente, de você. E você liberto da sociedade. A palavra diz, João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Se você apenas ouvinte, você fala, conhecer a verdade libertará. Você já está na cabeça. Mas se você é uma pessoa praticante, você vai mais. Que verdade é essa? O que essa verdade tem a ver com a minha vida? Ele vai me libertar de quê? Aí você vai chegar à conclusão que vai libertar de você mesmo. Da minha caduquice. Muitas vezes a nossa sem vergonhice. Vai libertar de uma sociedade opressora. Uma sociedade que impõe valores que não são reais. Mas se colocarmos em prática a palavra de Deus, um novo referencial vai ser estabelecido em nossas vidas. A verdade da palavra vai me libertar, vai te libertar de você mesmo e da opinião dos outros. E nós vamos nos alinhar no modelo que Deus tem planejado para nós. Você não vai viver a vida em função do que você pensa, mas como Deus tem planejado para mim e para você. Cada vez que colocamos a palavra de Deus em prática, menos de mim vai aparecer, e mais de Jesus, da sua glória irá aparecer. Lembra aquele homem lá com o chapéu invisível? Cada vez que colocamos a palavra de Deus em prática, mais de Jesus irá aparecer. Portanto, toda vez que confiamos na Bíblia, uma nova ótica, um novo homem, uma nova criação, estará sendo desenvolvida em nós através de Cristo. Que ótica, que novo homem, que criação é essa? Eu me sinto a mesma coisa. Se você crer, se você colocar na prática, a promessa da Bíblia é que você terá a imagem e a semelhança de Deus. Agora com plus, aperfeiçoado em Jesus. O que não vai dominar você não é o seu pensamento, a sua limitação, mas você vai romper todo esse horizonte, toda a sua limitação, quando você olhar a sua vida, pelo prisma de Deus. Aí eu sou capaz de enxergar novas possibilidades. Eu sou capaz de enxergar a esperança além do que eu pensava. A esperança que Deus dá a cada um de nós. E essa liberdade que temos, nada mais do que obedecer a palavra de Deus. E isso é a melhor coisa que pode acontecer em nossas vidas. Nós somos livres para colocar a palavra de Deus em prática. E cada vez que fazemos isso, você está rompendo os seus próprios limites. Você está negando a opinião das pessoas que falam de você. Você não vai mais considerar o que as pessoas acham de você, mas você vai considerar o que Deus acha. O que Deus tem planejado para cada um de nós. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa fé. Esse é o nosso amor que nós devemos viver. A segunda consequência é que você será feliz naquilo que fizer. Na verdade, é uma consequência. Você será feliz não naquilo que você quer fazer, mas naquilo que o Senhor quer fazer atrás de você. Você vai se tornar feliz, não a felicidade que os outros impõem sobre você. Você vai ser feliz
pelo padrão que Deus, Jesus, quer revelar a cada um de nós. A felicidade de um cristão é saber que nós estamos sendo usados por Deus para engrandecer o teu nome. Desculpa, não é uma casa, não, saúde, não é fundo de garantia, não. A maior felicidade de um cristão é saber que ele está na palavra e que está sendo usado por ele. Aí eu pergunto, você se sente, melhor, você está na palavra e a palavra está dirigindo a você, está levando além dos seus limites? Amém? A palavra está levando você? Pois é essa palavra maravilhosa que Deus quer falar para cada um de nós hoje. Ele vai levar você a conhecer uma realidade de acordo com o plano de Deus. Eu fui à Jamaica, né? Um amigo meu me convidou lá, e lá tem uma igreja coreana muito pequena, e ele me convidou para dirigir um acampamento de crianças, né? Tinha uma meia dúzia de crianças, né? E eu estava lá pregando, né? E naquela época o meu inglês era ruim, ainda é ruim, né? Mas lá, naquela época é pior ainda, né? Eu estava falando a jornada missionária de Atos, né? Bababá, em inglês. Aí chega um menino lá e fala assim, "Your English is bad." Aí detona, né? Tá bom. Lá eu tentando de novo, "Your accent is weird." Né? Então, aí você fica tão assim que você quer brincar com a criança, né? Olha só. Um comentário uma criança fez. Meu inglês é podre. E agora? O que eu devo fazer? Parar de pregar, Senhor? Ai, meu Deus, e agora? O Senhor me dá dom de línguas para falar inglês na hora? Não dá. Não é assim que funciona. Aí você fica, e agora? O que os outros vão achar? O que o meu amigo vai me achar de mim? Ele me convidou pensando que o cara ia falar uma coisa, mas o inglês dele nem funciona. E o moleque lá só tirando sarro de mim. Olha a situação. A minha limitação e, que mais? O que os outros acham de mim. Nessas horas não tem nada mais, nada melhor do que dobrar o joelho e você pedir a sabedoria de Deus. Um dia, 2 dias, último dia, última noite, falar, Senhor, não vai dar. Eu não consigo mais encarar aquele menino. A cara daquele menino estava desse tamanho na minha vida, eu não conseguia nem falar mais. Só que eu falo, que autoridade que eu tenho, né? Nem um menino me respeita, eu vou falar o quê? Aí fiquei orando, Senhor, como é que eu posso resolver essa situação? Aí você vai recorrer à palavra. Não, Deus vai dar sabedoria. Aí você vai lembrando dos versículos, os versículos vão falar no teu coração, e através da palavra, algumas coisas começam a incomodar meu coração. E naquele breve momento de oração, acho que faltava 1h30 antes da noite da pregação, do culto, eu pedi, Senhor, a palavra diz que eu posso pedir sabedoria, Senhor, como é que eu posso fazer? Mas não é que meu inglês vai melhorar em 1h30, isso é impossível. É uma outra coisa eu ia falar no coração. Não precisa você falar. Quem fala inglês aqui melhor é o seu amigo. Por que você não pede para ele falar? Aí fiquei assim, puxa, será? Né? Aí, se você for mero ouvinte, acaba por aí. Não, se você é praticante, você vai falar. Aí chamei ele, vem cá. Você fala inglês melhor do que eu, você conhece contexto melhor, você conhece as crianças melhor do que eu. E eu vou falar desse conteúdo no final. Será que você poderia falar
E ele imagina, faltando 1h30, eu dando um task, né, para ele, uma coisa que ele nunca fez. Falei, Davi, eu nunca preguei, principalmente em vídeo de criança, nunca fiz isso. Eu falei, amigo, vamos orar, vamos ver o que Deus tem a falar. Oramos, e perguntei de novo, você sente paz no teu coração? Eu falei, eu não sei o que eu vou falar, mas eu sinto paz no coração. Olha, é esse o conteúdo que eu vou falar. Eu gostaria que você pudesse dirigir essa palavra para eles, porque é muito importante que ele possa entender, a criança possa fazer uma linguagem legível, né? Porque o meu broken English não estava ajudando. Então, fale. E a palavra de Deus, passei os versículos, a forma que eu queria abordar, e ele falou por quase 40 minutos para as crianças, isso porque ele nunca tinha pregado. Mas não foi 40 minutos assim que ele fica falando e as crianças estão lá coçando, né? Não. As crianças estavam absorvendo cada palavra que ele dizia. Cada palavra. E eu via que Deus estava agindo através do meu amigo. E depois tinha um momento de oração, ele morava lá no Kingston, né, na montanha, e você consegue ver a cidade de Jamaica inteira. E era um momento de orar pela Jamaica, né? E ele liderou a criançada lá por quase uma hora de oração. Olha, isso porque ele nunca tinha feito. Ele falou com propriedade, com autoridade. Ele deu conta do serviço. Olha só a beleza que está na palavra de Deus. Eu podia muito, não, eu vou fazer porque eu sou pastor. Não. Deus me incomodou o coração dele, ele foi incomodado juntamente. E ele falou da palavra de Deus. E todos saíram ganhando. Eu não fiquei lá, falando meu broken English. Ele teve a oportunidade de falar da palavra de Deus, de dirigir um momento de oração. E as crianças receberam a graça de Deus naquele momento. Portanto, quando a palavra de Deus fala, você pode olhar muito além do que você pode enxergar. Muito além do que os outros acham de você. Você vai fazer o que Deus tem planejado para cada um de nós. Eu gostaria que você pudesse fechar os seus olhos agora neste momento. Que tipo de soldado você é? Aquele sóbel que dentro da igreja parece que está treinando, parece um machão, mas na guerra fica todo perdido. Ou se não, como esse soldado Winters, ele soube contornar a situação. Nós precisamos manejar a palavra de Deus. Não é só o pastor. É você. Senão você vai levar a sua família para a boca do inimigo. Numa emboscada. Se você não tiver discernimento, olha, o inimigo é traiçoeiro. O inimigo vai pegar no seu ponto fraco. E aí? Como é que você vai superar o seu ponto fraco? Nada mais, nada menos. Quando você olhar para a palavra de Deus e olhar o que Deus tem para cada um de nós. Por isso, eu peço, talvez eu imploro, conheçamos, vamos vivenciar a palavra de Deus. Não sejamos meros ouvintes, mas praticantes da palavra. Eu vou deixar 1 minuto para que vocês possam refletir. E também 1 minuto para que você possa convidar o seu irmão a tomar um café. Sabe por quê? Deus usa relacionamentos. A maneira pela qual Deus age. Não é eu sozinho no meu quarto também
Mas eu, abrindo a porta da minha casa, indo, bater na porta do seu amigo, ligando o celular do seu amigo, para perguntar como é que ele está vivendo a vida cristã. Talvez isso faltou em nossas vidas. É por isso que a gente precisa recorrer aos psicólogos da vida e remédios. A solução está aqui, está nas suas mãos. Quando você acreditar nessa palavra, através de você, relacionamentos serão restabelecidos. Portanto, não tenha medo. Busque o seu irmão. Ofereça o seu ouvido, a sua disposição. Eu sei que se a gente fizer isso mais e mais, a nossa igreja vai estar unida. Eu lembro que a gente orou, que eu falei que a minha oração é que a igreja possa orar com um só motivo. Eu sei que esse dia vai chegar. Nós precisamos nos importar com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, tenha esse momento de oração. Ó Pai, nos dê força para colocar a Tua palavra em prática. Que não seja apenas uma meditação, uma coisa que a gente esquece, mas que isso possa, através de mim, alcançar outras vidas. Assim, nós iremos enxergar a nossa identidade em Cristo, Pai. Ó Pai, que nós não sejamos mero altruístas, pensando no meu bel prazer, mas que nós possamos enxergar, ter o coração de Deus, e o coração de Deus é nada mais do que amar as pessoas que estão neste mundo. Incomoda, faça com que nós possamos erguer o dedo para ligar, para consolar, para restabelecer, para reconciliar. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém.